priorizá-los e colocar a nível da aprendizagem e passar essa aprendizagem para a prática. Então, vamos agora já passar para as imagens, que já todos estamos habituados. Nós já estamos na arte de número 15. E a semana que vem será o retiro de silêncio. Então, vamos começar com um vídeo para quebrar o gelo. Então, com palavras bonitas que foram tiradas dessa reflexão interior. Portanto, a vida não é para ser dividida entre trabalho e lazer. O que é do trabalho se não houver alegria? E o lazer, sem ser também algo que seja separado, mas algo que, digamos, preenche o ser. Trabalho e lazer pode ser integrado na vida, e essa velocidade não dá para traduzir. Portanto, quando há amor, quando fazemos aquilo que gostamos, então temos simplesmente tempo para ser e a vida torna-se bela. Trabalho traz propósito, traz alegria. Seja curto e bonito. Algum pensamento que vocês queiram partilhar sobre esse vídeo curtinho? Pode escrever no bate-papo. Quando estamos felizes, alegres, com relação àquilo que nós estamos a fazer, então apreciamos automaticamente. Despreocupado, foi o que eu escrevi. Equilíbrio é importante para ver alegria. Então, esse equilíbrio entre os dois, esse é o aspecto importante, o equilíbrio entre os dois. Então, antes de avançar, dar as boas-vindas para a Arprite e a Denise. Estão a facilitar hoje. O irmão Manojo não está disponível hoje, está ocupado. E como sempre, aqueles que estão aqui a escutar a tradução já sabem como cá chegaram. Obrigado, Cicerano. Obrigado a todos uma vez mais. Então, aquilo que aprendemos durante as 2 semanas anteriores e aquilo que aprendemos da Sister Tina e Canary, vamos partilhar. Ela falaram dos exemplos pessoais. Então vamos ver alguma coisa que elas partilharam e fazer alguns exercícios. Então, a integração não é comparação.
Então, a arte do lazer e do trabalho tem mais a ver com uma vida de trabalho equilibrada, ou seja, trabalho e vida, equilíbrio. É muito fácil focar numa em outra coisa, mas o equilíbrio também na vida espiritual e a vida comum, por assim dizer, ou seja, temos que integrar os dois. E se olhamos os dois de forma diferente, estamos a comparar. E aí começam os problemas. Então temos que manter um equilíbrio. Você é aquilo que há aqui e lá. Portanto, manter sempre essa força, por assim dizer, a nível do equilíbrio. E uma pessoa pode desempenhar diferentes papéis, porque comparamos com os outros. Então a ideia é cuidar de si mesmo nessa jornada sem estresse, ou seja, isso não está a comparar-se com os outros. Então isso que é muito importante. Gosto muito do exemplo que elas partilharam de um aldeão indiano, portanto, entre o turista e o agricultor, ou seja, onde o turista perguntou por que que ele está a descansar debaixo da árvore, o turista sempre a insistir para ele trabalhar mais, para trabalhar mais, produzir mais, e o agricultor está sempre a dizer por que fazer isso? Portanto, se produzir mais, vende mais, ganha mais. E o agricultor continua a dizer, mas por que que eu deveria fazer isso? E o turista diz, mas se você ganha mais, tem mais, pode comprar mais terra. E para quê? Então, se tem mais terra, as pessoas vão trabalhar mais para si, você pode ficar relaxado debaixo de uma árvore. Então, e o agricultor diz, então, mas por que eu queria fazer tudo isso se eu já estou relaxado debaixo de uma árvore? Portanto, às vezes, nós perdemos o nosso propósito a nível da competição e esquecemos que nós, ou seja, podemos já apreciar aquilo que nós gostamos, que era a nível do trabalho, isso tudo. Portanto, não precisamos trabalhar para tal coisa, mas ser tal coisa. Então, a prática da disciplina, não comprometer os seus princípios fundamentais, não ficar armadilhado nas comparações, porque senão fica incapaz de ter a experiência de equilíbrio, porque uma pessoa está sempre a comparar-se e a competir. Se quer competir, por exemplo, compita apenas consigo próprio. Depois, a prática da espiritualidade. Ou seja, cada momento pode ser agradável. Portanto, nós não podemos dizer que eu vou trabalhar 6 dias e tenho um dia para relaxar. Portanto, aquilo que você faz é porque você quer ter essa experiência de felicidade. E nós precisamos, então, alargar a nossa visão com relação ao equilíbrio entre trabalho e lazer. E agora, as perguntas e respostas que tivemos. Como ter equilíbrio com a tecnologia e permanecer-se leve. Ou seja, não é que a inteligência artificial vai tirar o seu trabalho. Ou seja, não temos de saber tudo, mas fazer tudo aquilo que você faz de forma como você sabe aquilo que você está a fazer.
não tem a ver com sobrevivência, mas tem a ver mais com uma atitude que você tem no seu trabalho. Aprenda o que você puder. A inteligência artificial dará conhecimento para si, mas não, ou seja, como é que eu vou dizer? A inteligência artificial pode dar o conhecimento, mas a convicção ela não vai dar. Portanto, basicamente, é ter esse tempo interior para si mesmo. Você pode aprender mais, pode ter mais coisas e pode também depois partilhar com os outros. Segunda pergunta: como lidar com sentimentos de competição sutis, ver os outros, que uns têm mais conquistas do que você? E quanto tempo levou para você ter esse sentimento de plenitude nessa jornada? Portanto, eu tenho meu papel para desempenhar, eles têm o papel deles. E essa relação coloca um ponto final nos meus pensamentos. Então, quanto mais sem ego você se tornar, você ficará preenchido com muito mais. Então, você poderá largar todas as outras coisas que são inúteis, por assim dizer. Portanto, você vai receber muito mais. Ou seja, você faz aquilo que você tem de fazer, por assim dizer. E mais uma pergunta que foi partilhada: como é que eu sei qual é o verdadeiro propósito da minha vida? Porque isso, às vezes, nós ficamos a pensar nisso. Ou seja, onde quer que você encontre a felicidade. Portanto, eu sou usado para, tipo, contar ou falar com o Todo-Poderoso. Portanto, utilize-me para fazer serviço que eu irei trazer felicidade para o mundo. Então, agora, quando eu aprendi sobre a espiritualidade, eu posso ter um forte sentimento de propósito para nutrir a mim mesmo. Não apenas ou seja, as coisas são muito mais do que as coisas limitadas que os olhos podem ver. Ou seja, o mais importante é alcançar aquilo que você verdadeiramente é. O propósito é elevado, e quanto mais você dar, mais você vai receber. E é mais você vai ver-se como um instrumento para um propósito mais elevado. Portanto, tudo aquilo que você está a sentir interiormente é aquilo que você vai distribuir para fora, para os outros, para o ambiente. Então, o propósito de vida é o quê? Fazer tudo com alegria, certo? Então, foram boas partilhas das duas irmãs. E eu vou passar para a irmã Denise agora. E ela vai então nos guiar através dos exercícios. Obrigada. Obrigado, irmã Priti, irmã Nu, bem-vindo a todos, Om Shanti. Há uma expressão: faça aquilo que você gosta e o ânimo irá segui-lo. Então, ver aquilo que nós gostamos de fazer tem a ver com o nosso propósito de vida. Então, quando nós sentimos que estamos a viver o nosso propósito, naturalmente nos sentimos felizes. Então, temos que gostar daquilo que nós fazemos. E mesmo no trabalho, trazer esse amor da espiritualidade para o nosso trabalho. E isso vai trazer-nos o nosso propósito de vida e também vai fazer com que nós vivamos esse propósito em felicidade. Então, o exercício que vamos fazer hoje é verdadeiramente refletir no qual é o nosso propósito de vida e como conectar-se com aquilo que nos traz felicidade. Então, nesse exercício de reflexão interior, vamos olhar para os momentos onde eu estive verdadeiramente feliz e senti que estava a viver o meu propósito de vida. Normalmente está conectado de uma certa maneira em capacidades, especialidades ou talentos naturais
para trazer isso no trabalho, mas ajudar a humanidade. E isso traz-nos alegria. E o ponto segundo é: você pode fazer uma lista de mais do que um propósito que surgir na sua mente. Ou seja, especialidades podem ser também parte dos seus propósitos. Portanto, vamos despender alguns minutos e refletir sobre quando eu fiquei mesmo muito feliz quando pensei que estava a viver o meu propósito e quais eram os propósitos naquela altura, e depois fazer uma lista. Mais um dos propósitos que agora podem surgir na sua mente, que refletem essa felicidade que você experienciou já no passado, mas que agora pode voltar a experienciar. Então vamos despender 2 ou 3 minutos para refletir no nosso propósito de vida, cuja chave é a felicidade. Ok, obrigada, Om Shanti. Me esqueci de mencionar. Se alguém quiser partilhar, há uns minutos ainda para partilhas, por favor. Podem abrir os microfones e partilhar, porque nós gostamos de ouvir e aprender também convosco também. Também pode escrever no bate-papo, mas se tiver coragem, já sabe, partilhem. As pessoas estão mais silenciosas. O que é que você sente do seu propósito de felicidade? O que lhe traz felicidade? Você quer partilhar algo nisso?
Não precisa ser todo o seu propósito de vida, mas alguns aspectos. Aquilo que eu tenho reconhecido é que, mas a nível do sentimento, eu penso, não ter razão para que alguém se sinta mal. Portanto, não fico confortável nesse aspecto. Então, como é que eu posso fazer isso aplicando o conhecimento espiritual? Então, tento refletir e pensar como fazer, como não agradar as pessoas apenas, ou não querer amor em retorno, mas as minhas ações ser de que os outros sintam que há um, um valor através desse amor, ou seja, valorizem esse sentimento de amor. Portanto, não é o que você faz, mas como você está a fazer. Porque se você está feliz, você partilha essa felicidade em vez de tristeza. Era uma reflexão que também estava a fazer. É como manter a harmonia, ou seja, cabeça e coração estar em equilíbrio. Então, aquilo onde eu tenho que trabalhar não é ficar sobrecarregada, mas o que que eu digo, o que é que eu sinto, o que é que eu faço, é que vai dar a energia mais elevada. E é como a irmã partilhou, não dá tristeza a ninguém, mas manter essa linha clara, coração limpo e claro, e ter uma energia pura para trazer harmonia para mim, para estar saudável e feliz e apreciar sempre essa estabilidade e também, claro, dar isso aos outros. Muito bonito. Isso vem do seu lugar interior, seja estar com essa ligação, com essa linha clara e limpa, feliz. Ok. Hum. Outra coisa que eu posso adicionar a isso, mas aí dá coragem aos outros, são os equilíbrios que eu já tenho há 4 anos na minha vida. O primeiro é pessoal, ou seja, a nível da mente, alma e espírito. Ser algo diário. Como eu posso fazer? Manter esse equilíbrio. Depois na família próxima e nos relacionamentos. E o terceiro é como os 4 pilares da minha vida, ou seja, como lidar com as coisas, com o trabalho, o serviço de comunicação e tudo isso a nível de uma base diária. São esses os meus propósitos. Como eu posso servir diariamente? Como eu posso crescer e partilhar isso com os outros também? Muito bom. Áreas diferentes da sua vida, e vindo todos do mesmo sítio, ou seja, dessa vida espiritual, em todas as áreas da vida. Muito bom. Temos aqui yogis poderosos. Também quero adicionar uma coisa simples nesse propósito. Qualquer tarefa que eu estou a fazer, eu quero fazer de forma correta, para sentir-me completa e tudo aquilo que eu tinha de fazer, consegui fazer. Seja cozinhar em casa, trabalhar nos projetos. Eu acho que esse também é um processo. E aí sim, você vai sentir-se também satisfeita, satisfeita no trabalho. O seu propósito está mais conectado com quem você é na sua vida e trazer todos os aspectos. Alguém mais quer partilhar? E todas as partilhas são muito bem-vindas. Ou seja, isso é uma sessão interativa, sem julgamentos, tudo é bonito.
com silêncio completo, podemos chamar alguns nomes. Vijay, quer partilhar alguma coisa? Ou Ângela, o propósito da sua vida? Hansi, uma partilha que foi feita, eu não consegui perceber o que ela diz. O trabalho em si próprio é uma alegria, ou seja, é lazer. Ou seja, está a dizer os nomes que estão aqui. Vocês estão a verificar se dá para abrir o microfone. Eu quero partilhar algo. Om Shanti. Obrigado. Eu não conseguia partilhar. Para mim, digamos que as coisas são elevadas, mas eu penso que quero crescer espiritualmente. Esse é o meu propósito diário. Eu quero ser uma luz que possa espalhar luz ao meu redor. Eu sinto a necessidade de entender e ajudar os outros diariamente. E parte do meu propósito. E eu quero alcançar um bom equilíbrio entre lazer e trabalho. E às vezes eu não consigo, mas eu estou a trabalhar nisso. Muito obrigada. Eu estou a aprender muito com vocês. Obrigada. É muito bonito aquilo que você partilhou, muito amoroso. Obrigado por ter tido a coragem para falar em voz alta. Uma mensagem aqui no bate-papo. Então, esses dois aspectos do equilíbrio entre os diferentes aspectos da nossa vida, mas também trazer essa alegria, a harmonia naquilo que fazemos e também o que é que eu faço feliz. Posso partilhar um bocadinho? Estar na natureza, caminhar na natureza, cozinhar, algo que não tínhamos feito ainda, ajudar outros, como a Viviana também disse. O que é que nos torna feliz também é a chave para o nosso propósito, ou seja, em ser o nosso propósito. Om Shanti. Obrigado, irmã Denise. Então, penso que vamos avançar. E essa partilha com muito significado do propósito da vida. Vamos ver se temos aqui no ecrã. Refletir isso para nós próprios, isso. O que é que está aqui escrito? É a partilha de felicidade, que os outros sentem-se amados e valorizados, manter um equilíbrio entre cabeça e coração para espalhar alegria, ou seja, o equilíbrio na vida pessoal, nos relacionamentos, no equilíbrio também profissional e no serviço da comunidade. Qualquer que seja a tarefa a ser feita com alegria e satisfação, ter essa certeza. Ou seja, o trabalho assim é um lazer. O equilíbrio é importante para haver alegria. Ou seja, crescer espiritualmente, sentir-se viva para espalhar alegria e ajudar as pessoas.
seja, alcançar um equilíbrio entre trabalho e lazer. Om Shanti, obrigado a todos. E aqui vamos ver a reflexão feita através da irmã Debbie no sábado passado. A Yamina também colocou no bate-papo: o propósito da minha vida é fazer surgir a melhor versão de mim mesma e ajudar os outros a fazerem o mesmo. O sucesso nisto é o meu lazer. Ou seja, isso dá esse relaxamento. Ok, está a repetir. Portanto, aqui a partilha da Debbie, sábado passado. Então, ela deu alguns exercícios, como mencionei antes. Vocês vão receber isso através dos e-mails e dos WhatsApps que eventualmente deram o contato. E se ainda não deram, podem enviar para a irmã Anu, porque vocês podem depois receber esse material e continuar com a prática. Então, o propósito da vida, a irmã Debbie, ela resumiu que é espiritualizar o nosso entendimento do trabalho e do lazer. Então, isso ser combinado com todo o propósito na vida. Então, é integrar, colocar harmonia. Então, esse propósito da vida tem a ver com alguns aspectos como a jornada da vida, a vocação, que é como nós expressamos, esse chamamento e o que é que você sente, essa paixão que você tem na vida, ou quer contribuir algo que tenha significado, e depois o ponto completo da minha vida. E refletir para nós próprios, porque uma coisa para mim será diferente para outra pessoa. E ela deu também uma frase do John, que é que você responda ao chamado de sua prenda e que encontre a coragem para seguir esse caminho. E numa reflexão silenciosa, nós podemos apanhar tudo como uma prenda para mim. É como esse chamado que eu posso trazer para fora, para as pessoas que estão ao meu redor, para a comunidade. E uma vez que você reconhece isso, o que é que você recebe é capaz de dar. Gostei muito disso, muito bonito. A seguir, levou-nos para alguns exercícios. A primeira reflexão: cada um de nós é uma alma especial. Essa energia, o poder, que faz com que nós façamos ações que são expressadas através do corpo. Cada um é uma alma especial, tem um papel único na nossa jornada através da vida. Então, olhar as minhas capacidades naturais, portanto, refletir nos seus bons atos, aquilo que o faz sentir-se especial, o que o faz sentir-se alegre, e com base nisso desenhar uma imagem, qualquer coisa que reflita as suas capacidades naturais e quem você verdadeiramente é.
Portanto, vocês podem fazer, mesmo tendo vindo a semana passada, podem fazer o mesmo agora. Então, quais as palavras que você pode usar para descrever uma vida que é digna de ser vivida para si? É como eu estou a viver ou como eu gostaria de viver. Portanto, escrever as palavras que surgem. Algo que tem significado para si mesmo. E depois também escrever numa coluna diferente o que é que você fez nas últimas 24 horas. Ou seja, para ver como você gastou essas 24 horas. E eu aproveitei esse tempo de uma forma digna, que valeu a pena, ou com inutilidades. Depois, para encontrar os 5 valores ou princípios para si, são dignos de ser vividos com relação àquilo que você escreveu nas colunas acima. Isso são as bases das suas decisões. Portanto, essas reflexões é para refinar os seus princípios. E quais as imagens dessas coisas para si, que são dignas. Ou seja, como trazer esses três juntos? O que é que aconteceria? Então, nós estamos alinhados com nossos valores e vai haver uma harmonia, uma alegria verdadeira. E essa alegria também vai durar para o futuro. Porque todos estamos a tentar alcançar essa plenitude. Então, como trazer o que é necessário para preencher os meus sonhos, princípios? Quais são as atividades que trazem valores que são expressados? Como você os expressa? Traga essa alegria e faça um círculo nessas atividades. Ou seja, o que é que você gostaria de mudar, as atividades que você gostaria de mudar, para que as coisas se tornassem mais agradáveis. E veja o que é que não está alinhado com o seu propósito. Portanto, um círculo para aquelas que trazem essa alegria e o que é que não está alinhado com o seu propósito. Sublinhe. E nesse ponto é para regressar ao desenho que você fez. Essa imagem representa assim, que é viver uma vida de alegria. Verificar se está alinhada com isso, com relação às suas atividades diárias. Não é só eu vivo a vida assim, quero experienciar a vida assim, mas o que é que eu preciso para isso? E usar esses ingredientes, porque isso é
importante, valorizar o tempo, gastá-lo de uma forma que vale a pena. Portanto, é preciso esse momento de refletir, relaxar, né? E sentir que eu estou a preencher os meus propósitos. Esse é um exercício muito bonito. Um trabalho que até podemos fazer diariamente ou uma vez por semana para refinar e verificar. E depois ela também pediu para refletir para si, desenhar ou escrever, e qual é o título que podia ter como o meu dia perfeito. Portanto, a reflexão que você cria de maneira correta. Isso vai trazer uma mensagem para si, de que você talvez possa mudar. Então, com essa visão, escrever três afirmações para essa visão do meu dia perfeito, e depois escrever isso em frases que começam por eu sou, a minha vida é, eu caminho com, os meus pensamentos são, as minhas palavras são, as minhas ações são, ou seja, o meu perfeito dia, o que é que ele é? Então, isso foi partilhado pela irmã Debbie, e vocês vão receber esse material para que vocês também, isso ajuda a trazer a vossa vida digna de ser vivida. Agora vamos para o propósito, o plano de ação, desculpa. Então, a arte da integração, o lazer e o trabalho. Fazer um plano para saber como eu vou aplicar isso. Então, quais são as formas que eu posso integrar o trabalho e o lazer na minha vida de tal forma que ela não requer equilíbrio, mas que ela possa se tornar uma forma natural da vida. Portanto, para si, o que é que seria isso? Quais seriam as formas que você pode integrar trabalho e lazer na sua vida de tal forma que ela não requer equilíbrio, mas ela se torna naturalmente uma forma de vida? Faça uma lista das formas que você possa pensar, ou as que você pensou.
Espero que você tenha tido alguns pensamentos. Agora queremos escutar aqueles que já estão preparados. Não sejam tímidos. Ou seja, ter todo o trabalho fácil, não tentar pressionar ou mudar qualquer coisa ou ninguém. Esquecer e aprender com os erros do passado. Ou seja, aproveitar e apreciar o momento presente. Mas alguém quer partilhar? Quando a irmã Debbie partilhou? Ou seja, não haver preocupações. Os seus valores de topo, os principais, os cinco. Tanto trazer alegria em tudo aquilo que você faz. Isso está muito conectado com aquilo que nós verdadeiramente somos. Não haver pressa e não haver preocupação. Conectar-se com Baba em um minuto, de hora em hora, de 2 em 2 horas, parar e conectar. Ter esse yoga de forma regular, mas às vezes isso não acontece comigo. Mas isso que eu acho que é muito importante. E como você disse, ficar no momento presente. E às vezes, quando você tem um conflito ou está atravessado por um problema, respirar, lembrar-se de Baba e colocar tudo na mão dele. Você pode canalizar, por assim dizer, as palavras dele para continuar a trabalhar ou a resolver esse problema. Ou seja, deixar isso na mão de Baba. Baba, estamos a falar de uma energia mais elevada, portanto, conectar-se, sentir essa energia no momento de silêncio e você coloca-se a partir daí. E obrigada por colocar isso em palavras melhores. Não, você falou muito bem, obrigada. Mas alguém quer partilhar? Queremos escutar, queremos saber. Os propósitos desses workshops são trazer transformação através deles para mudar a nós próprios. Portanto, é avançar, porque há tanta transformação a ser feita e essa transformação já está a chegar. Então, podem partilhar 3 afirmações. O que é que seria isso para si? Uma que eu partilho sempre, manter-se e que mantém sempre próxima do meu coração, eu, ou seja, estar feliz, harmoniosa e saudável. É o foco que eu coloco. Seja feliz, saudável, mas a nível espiritual. E todos os dias focar nisso. E estar sempre nessa consciência. Mas alguém quer partilhar? Qualquer um que esteja por aí, é colocar isso na nossa prática. Essa é a ideia. Om Shanti. Para mim, a felicidade, ela vem do que quer que eu tenha, mesmo uma pequena porção que eu tenha, e se eu puder partilhar isso, isso traz-me felicidade. Portanto, quanto mais eu partilho, mais eu recebo. Absolutamente.
Eu penso que Baba está a dar uma oportunidade para tornar essa porção numa grande parte. Eu penso que que a vida está a me dar cada vez mais oportunidades para isso. Me sinto uma abençoada. Eu tomei essa decisão de estar aqui na Índia, estou a aprender mais, e eu gostaria de partilhar uma coisa com todos vocês, porque vocês agora são minha família. Hoje é o meu aniversário e eu gostaria de expressar minha gratidão para toda a minha família, porque isso traz muita felicidade. Porque quando eu vim para aqui, eu não tinha ninguém aqui. Tinha tantas almas amorosas que me apoiaram. E isso trouxe muita felicidade. Então, feliz aniversário, muitas bênçãos para o seu aniversário. Me senti sempre como Baba, o Todo-Poderoso. Então, obrigado por partilhar. Mais alguém? O último, e depois vamos avançar para a próxima parte do nosso workshop. Então, se a imagem estiver pronta para ser partilhada no ecrã, ok. Algumas coisas que foram ditas. Todo o trabalho ser fácil, não tentar correr ou mudar alguma coisa a ninguém, esquecer e aprender com os erros do passado, não correr, mas em não se preocupar, conectar-se com Deus regularmente, preencher-se de energia de Deus e colocar isso em si e nas ações. Partilhar traz felicidade. Seja um feliz aniversário para a irmã que partilhou. Então, dar é receber. Então, agora vou passar para a Sister Denise Omchante. Obrigado, Alprit bem. Agora vamos para a meditação. Espero que vocês consigam ouvir bem, que costumo ter uma voz mais baixa, por assim dizer. Então, pequenos nos momentos para apenas respirar, virar-se para dentro, olhar para essa bela imagem aqui e apenas trazer a sua atenção para o centro da sua consciência, por detrás da testa, por detrás do terceiro olho. E conforme você respira, permita que esta imagem faça com que você se lembre do momento que você estava a sentir felicidade. Qual é a memória que você sentiu de estar verdadeiramente feliz? Traga essa memória como pano de fundo, como plano de fundo. Continue a respirar em paz e torne essa memória de felicidade presente poderosamente no eu.
O que é que você está a fazer? Com quem você está? E conforme você traz isso, traga esse sentimento de felicidade que você teve. Agora traga um momento diferente, mas onde você também experimentou essa felicidade interior. E, e reflita quais os ingredientes dessa felicidade interior. E agora, o momento que você expressou os seus talentos e capacidades especiais e como isso lhe trouxe felicidade. Reflita nisso. E, e agora imagine uma situação onde você esteve recentemente, algo que você esteve a lutar com algo não fácil, talvez com estresse ou com pressão. Pegue essa situação e imagine trazer essas qualidades, esses sentimentos, essas aquisições espirituais naturais e imagina transformar essa situação com esses seus aspectos. Talvez você sinta que tem que largar essa situação ou trazer apenas uma nova energia, trazer uma energia de felicidade nessa situação. Portanto, imagine fazer isso, trazer felicidade ou largar. Traga isso à sua consciência.
E conforme você regressa ao momento presente, nesta imagem, lembre-se que você é o mestre do seu barco. Você é o mestre da sua vida. Regresse agora a esta sala e você próprio nesta imagem. E você pode trazer felicidade na sua vida, no seu propósito, com seus talentos. E isso vai trazer felicidade. Om Shanti. Muito obrigado, irmã Denise, por essa bela meditação. Então, ter tempo para essas reflexões é uma bela imagem, também gostei, uma bela jornada. Então, obrigado. Conforme chegamos a esse ponto, fazer os anúncios daquilo que vem a seguir e também vemos que temos. Se vocês ainda não partilharam o contato, podem partilhar com a irmã Anu. Então, agora é o momento para a fotografia. Então, feliz aniversário para a irmã, que há bocado partilhou. Então, sim, aqueles que quiserem abrir o vídeo para sair na fotografia. Muito bonito. Ok, obrigado. Então, vamos ver o que aqui vai surgir agora. Vocês vão receber o material de revisão e essa imagem também. Portanto, sábado que vem, retiro de silêncio, a arte do lazer e trabalho, mesma arte. Portanto, dia 9, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. É um programa dessa vez de 1 hora e meia. Todos são convidados a experienciar esse retiro de silêncio que tem por base os ensinamentos da Brahma Kumaris. Olhar os pontos para trazer equilíbrio entre lazer e trabalho. E a próxima arte será a arte de manter equanimidade. E vamos ter a Sista Jayanti, que é a administradora da Brahma Kumaris, ela está em Londres nesse momento. E conforme já temos anunciado, já saiu o primeiro livro da série Valores para a Vida. Por enquanto só a versão inglesa, mas se alguém quiser pode encomendar através desses endereços de e-mail que estão partilhados. E também podem verificar os sites de Vancouver, Vihasa e também no playlist do YouTube. Então, todos os episódios, ou pelo menos quase todos os episódios, quer da Artes para a Vida, quer do Valores para a Vida. E queremos agradecer a todos do coração por estarem aqui conosco hoje. Então, trazer a alegria como nossa meta, mantê-la sempre. Ou seja, se nós tivermos para perder a felicidade e a alegria, trazer ela o mais rapidamente. Ok? Thank you, God, for refreshing me against tiredness in my soul.
Let my mind be refreshed while restoring my strength to its fullness. Let my mind wander in star space where my soul will be glowing so bright. Let my mind relax in divine solitude where I can feel the eternal peace. Let me evaluate my past with a keen eye, truthful heart, and searching mind. Let me always seek the light and the truth, the best way to avoid repeating mistakes, the art of refreshing. Thank you for refreshing me against downfall while anchoring my faith as trust stands righteously tall. Thank you for refreshing me against hardship while cheering my soul with your love. Indeed glad because of your wisdom that blesses the ocean of knowledge. Thank you for refreshing me against anger while correcting my attitudes that shouldn't linger. Thank you for refreshing me against heartaches while lifting up my eyes to see my mistakes. Now I can learn from experience, the art of refreshing. There's a warmth inside my heart that tells me I am loved. I woke up suddenly. I now understand if I take time to connect, meditate, I will cope if I try my best. Deeply together, God and I connect. Explore being present in the now, finding inner peace and being calm in a busy world. Peace comes from within and doesn't mean being alone, but finding balance within oneself and the world. There is peace in the air. I now understand if I take time to rest, take just a minute to pause, bath in the ocean of peace, rejuvenating one's body, mind, and soul, to revitalizing a creative space for finding renewal and inspiration in everyday life. Thank you, God, for refreshing me. Thank you for refreshing me against downfall while anchoring my faith as trust stands righteously tall. Thank you for refreshing me against hardship while cheering my soul with your love. Indeed glad because of your wisdom that blesses the ocean of knowledge. There's a warmth inside my heart that tells me I am loved. I woke up suddenly. I now understand if I take time to connect, meditate, I will cope if I try my best. Deeply together, God and I can bet. Explore being present in the now, finding inner peace and being calm in a busy world. Peace comes from within and doesn't mean being alone, but finding balance within oneself and the world. There is peace in the air. I now understand if I take time to rest, take just a minute to pause, bath in the ocean of peace, rejuvenating one's body, mind, and soul. Let me always seek the light and the truth, the best way to avoid repeating mistakes, the art of refreshing. Thank you, everyone. Yeah, let's take our renewed one to every day. See you next week. Bye, everyone. Have a wonderful week ahead.